Então vamos mais uma reflexão agora, saindo um pouco do Novo Testamento para o Velho, uma passagem também bastante conhecida, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 1 e 2 do capítulo 1, ou o número 1, como muitos querem que se diga, de Salmos. O importante aqui que o salmista nos fala é para nós meditar na palavra de Deus. Eu queria deixar essa reflexão porque muitas pessoas meditam ou acabam meditando em muitos outros livros, ou acabam fazendo tantas outras coisas na vida ou no dia e se esquece da palavra de Deus. Jesus certa feita disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas falam dele e por meio delas você pode ter a salvação. Já o Velho Testamento dizia, o profeta, que o povo erra por falta de conhecimento. Jesus também disse: o povo erra por não examinar as Sagradas Escrituras e nem conhece o poder de Deus. Então você tem que meditar na palavra do Senhor para não ser enganado pelos falsos profetas que aí estão, para você ser abençoado, para o Senhor falar contigo, porque a palavra de Deus é a boca do Senhor falando conosco. Muitos das vezes querem ouvir algum pregador pregando. Deus usa o vaso, mas às vezes está tão perto a fala de Deus, está tão perto a boca de Deus para falar contigo, que você nem percebe. Teve um rei no passado que tirou o pó da Bíblia, vamos dizer assim. Ele foi lá, pegou o livro santo, que na realidade era a Tanar, era a Torá, da época judaica, não me recordo agora o nome dele, mas ele ter feito isso trouxe uma benesse, um benefício para Israel sem precedente, sem tamanho, porque Deus honra aqueles que têm exatamente, eu diria, esse comprometimento de ler a sua palavra, de meditar nela. Se não dá para meditar 24 horas, se não dá para meditar 1 hora, mas pelo menos os 10, 15 minutos você reservar da sua vida para ler uma palavra do dia, para que Deus venha falar consigo. Ore a Deus, porque Deus tem muito para falar contigo. Veja bem, a palavra de Deus é Deus falando contigo, e a oração, quando você faz a Deus, é você falando com Deus, é um particular, é um diálogo. Amém. A palavra de Deus nos diz lá em aos Romanos que a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? Besterol, ouvir às vezes a fala de um sujeito aqui, acolá, de um doutor, não que não sirva, mas no sentido espiritual, estou aqui apontando. Às vezes você ouve de um político, às vezes você ouve de alguém muito influente na sociedade, mas não para ouvir a palavra de Deus, não para escutar aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. Às vezes não são palavras boas, porque a gente percebe, inclusive, nas próprias narrativas bíblicas, Deus usava o profeta para exortar um, Deus usava o profeta para exortar o outro. Inclusive nós temos o caso do rei Ezequias. Quem que queria receber uma sentença daquela, uma profecia daquela da parte de Deus? Morrerás, porque não colocasse a tua casa em ordem. Mas ele se humilha, ele ora ao Senhor, e Deus muda a sentença, Deus muda o cativeiro. E depois o mesmo profeta que deu aquela profecia forte diz: olha, Deus vai acrescentar mais 15 anos na sua vida. O povo de Nínive era o povo mais terrível na face da terra, ao ponto deles fazer muralhas com cabeças de pessoas, para vocês terem uma ideia. E Deus chamou o profeta Jonas para lá proferir a palavra do Senhor. Jonas não quis. Deus fez ele entrar dentro do ventre de um grande peixe, a Bíblia não diz que é baleia, mas dentro de um grande peixe, e foi conduzido até lá, e lá veio a mensagem de Deus, que aquele povo tinha que se arrepender, que Deus ia matar todos, mas eles se arrependeram, até os animais vestiram-se de saco, de cinza, fizeram jejum, se humilharam, e o Senhor se arrependeu daquele povo que não sabia nem discernir da mão direita da mão esquerda. Deus perdoa, Deus quer abençoar,
mas é necessário nós estar num posto, é necessário a gente fazer por onde, é necessário nós seguir aquilo que Cristo quer conosco, aquilo que Deus quer conosco. Às vezes não são coisas boas, são coisas difíceis. Como, por exemplo, citando o profeta Jonas, ele não queria, mas Deus queria, porque queria falar com aquele povo. E aquele povo se arrependeu. Veja como Deus muda seus juízos se o povo se humilha. Como diz lá em 2 Crônica, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, eu, Senhor, virei do céu, abençoarei e sararei a sua terra. Deus tem promessa de bênção sobre a nossa vida, no entanto, nós temos que fazer a nossa parte. Se estamos errados, temos que reparar as arestas, temos que tapar os buracos. Se estamos errados, nós temos que corrigir, retificar o que está errado. Se Deus quer que a gente faça isso, a gente tem que fazer. Não podemos ter um coração duro, não podemos endurecer a serviço, não podemos. Faraó endureceu, pereceu todo o seu exército no Mar Vermelho, porque não quis ouvir a voz de Deus, não quis ceder para liberar o povo israelita, para sair da escravidão do Egito. Então veja que a gente não pode ter um coração de pedra. A palavra de Deus nos fala que a própria palavra, que é Jesus, ela tem o poder como um martelo para esmiuçar a penha, o coração endurecido, a pedra, que a palavra penha quer dizer pedra. Deus tem esse poder, mas se a pessoa não quiser, fica difícil. Por exemplo, no caso de Faraó, ele não quis e não ia acontecer. Se Deus não viesse com aquela alternativa e não falasse para Moisés tocar lá com o cajado para que o mar se fendesse, se abrisse, não acontecia isso. Até se a gente for falar do caso de Moisés, também tem ali a questão da fé, porque se Moisés não tocasse ali, não fizesse o que Deus disse, marchai, marchai o povo, nada daquilo também teria acontecido. Você percebe que tem sim interferência humana para que o milagre aconteça. Certa feita Josué disse: santifica o povo hoje, para que amanhã Deus opere maravilha no meio de vós. Então é necessário, até eu disse em outras reflexões, nós se esforçarmos, tendo bom ânimo, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer. Então está aí a mensagem: leia a palavra de Deus. Você quer se livrar de sérios problemas, de ser enganado, de sofrer, enfim, na vida. A Bíblia tem tudo aqui, é uma bússola, é um mapa, está tudo aqui, a sua vida por inteiro. Tudo que você possa imaginar está na Bíblia. Tem coisa que você acha assim, não está na Bíblia. Só para você ter uma ideia, está até na Bíblia, pelo menos tem a referência, que depois um grande cientista chegou a dizer que a Terra era redonda. Até isso está na Bíblia, para você ter uma ideia. O profeta Isaías falando. Então examinai, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, inerrante, falível, palavra de Deus. Temos aqui conhecimento histórico, temos conhecimento de várias áreas, no mínimo das 5 áreas, para quem estuda um pouco de metodologia, sabe exatamente o que eu estou falando. E exatamente é um livro rico em tudo, inclusive é o best-seller, o livro mais vendido do mundo. Veja a importância da palavra de Deus, e às vezes você não dá importância, e às vezes você fica desapercebido, não lê, você não busca, e é presa fácil do lobo devorador, do falso, do enganador. E alguns exemplos, né? Além da própria prosperidade em si, que às vezes você perde por não ter lido, não pedido. Também tem a questão de não pedir sabedoria, que as pessoas esquecem. Pede a Deus. São Tiago diz para a gente pedir, que Ele traz, que Ele dá sabedoria todo tempo, de modo gratuito, deliberadamente. Então é isto que o povo precisa, conhecer mais de Deus. Como Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo também disse: examinai tudo e retém o bem. Amém. E é tão maravilhoso quando nós começamos a ter esse relacionamento com o Senhor, quando nós começamos a ler a Bíblia, porque não é, como o irmão Bruno falou, não é apenas um livro, né? É a palavra de Deus.
Então, quando nós começamos a ler a palavra, o Senhor vai se revelando, a gente vai conhecendo, Ele vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente, né? É tão maravilhoso. Eu mesma conheci muitas irmãzinhas que não tinham estudo, muitas delas não sabiam nem ler, né? Nem escrever, mas que elas começaram em oração pedir sabedoria, porque elas queriam ler a Bíblia, elas tinham esse desejo no coração e Deus instruiu. E depois elas estavam lá na igreja, no púlpito, lendo a palavra. Por quê? Porque o Senhor ensinou elas a lerem. Então, assim, olha que coisa mais linda, a fé, né? Aí nós vamos voltar a tudo que nós falamos hoje. Nós falamos sobre fé, né? Nós falamos sobre Deus pode todas as coisas, Ele é o nosso ajudador, tudo podemos nele que nos fortalece, né? Então nós temos que ter esse relacionamento com o Pai. E muitas pessoas às vezes indagam assim, mas por que eu preciso, por que Deus não faz, por exemplo, algo para mim sem eu precisar buscar, sem eu precisar orar? O Pai é tão maravilhoso e zeloso, tão generoso, que ele pode fazer qualquer coisa sozinho. Ele não precisa de nós para nada, mas Ele quer que nós sejamos participantes da glória dEle, do milagre dEle, né? Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer que a Isabel, o Bruno, a irmã Cleusa, a irmã Joyce, cada um de vocês, que cada um participe da obra dEle. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ele quer que nós sejamos participantes da vitória, né? É um Pai generoso, Ele trabalha com propósitos. Então, nós estamos aqui nessa tarde abençoada, temos certeza que o Pai está aqui, né? Porque onde existe 2 ou mais, o Pai estaria presente. E nós vamos orar, né, irmã Cleusa? E você que está em casa, você que está assistindo essa rádio, seja onde estiver, creia, coloque diante do Senhor as suas petições, né? E creia que Ele vai dar resposta para vocês, que Ele vai trazer a paz que vocês precisam no coração, aquela paz que excede o nosso entendimento, que só o Senhor Jesus pode nos dar. Nada pode trazer a paz que o Senhor traz para nós. Então vamos crer.